Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2024. O que diz a questão? Eu pego uma parábola de equação 4x menos x ao quadrado. Então a primeira coisa que eu faço é desenhar essa parábola aqui. Com vértice no ponto V. Então a gente vai marcar aqui o V. E o vértice desse ponto V é quem? Então, primeiramente, eu vou marcar as raízes. Um aqui é o nosso 0, a outra raiz é o nosso 4. Quem é o vértice? A média das raízes, a média da soma das raízes, o número do meio. E quando x igual a 2, nós temos que 8 menos 4, ele é igual a 4. Tá? Então, quando x igual a 2, o vértice, a ordenada do vértice é 4. Seja T o trapézio PABV, onde P é o 0, 0. Então, como aqui nós temos Como aqui nós temos isso aqui, vamos desenhar os eixos coordenados dessa vez. Então, nós temos que o ponto P, na verdade, ele toca no ponto 0. É um ponto da abscissa no intervalo 2, 4. Então, a gente vai ter que usar o intervalo 2, 4. Em outras palavras, um ponto da abscissa no intervalo 2, um ponto com abscissa no intervalo 2, 4 e ordenada nula. Então, o ponto A ele vai estar, vamos dizer, por aqui. E B, um ponto da parábola com ordenada positiva. Então, o trapézio é PABV. Então, B vai ser um ponto da parábola, vamos marcar aqui um ponto arbitrário, com ordenada positiva. E o que ele está dizendo é o seguinte, a união, esse quadrilátero que vai aparecer aqui, é um trapézio. Bom, não é, né? Se a gente olhar aqui, não tem nada de trapézio ali, que não tem lados paralelos. Então, a gente tem que ajeitar um pouco esse ponto B aqui. O que vai acontecer? Primeiramente, a gente tem dois segmentos. Um deles é o PA e o outro deles é o PV. Tá? É isso que quer dizer, PABV, o V toca no P, o P está no A, e o AB é um outro lado e o BV é o outro lado. Então, agora, o que nós temos? Se temos um trapézio, nós temos que ter algum lado paralelo, pelo menos a um desses dois, ou a PA ou a PV. Se fosse paralelo a PA, então eu tenho certeza que a outra reta, o ponto P, ele tinha que ser uma interseção dessa reta horizontal com a parábola. Só que ela só toca no ponto V, então não pode ser, ou seja, o meu trapézio, os lados não pode ser AP uma base e alguma coisa paralela a outra base, uma base maior e uma base menor. Em outras palavras, o lado paralelo só pode estar aqui. Então, esse aqui é o nosso B, desenhei mais ou menos paralelo. E, portanto, deixa eu só apagar aqui que está com excesso. E, portanto, o nosso quadrilátero é esse aqui, tá? Em que nós temos que PA ele é paralelo a PA não. PV ele é paralelo a AB. Tá, então já fizemos o desenho. Agora, sabendo que a medida de AB é esse 7/8 raiz de 5. Então, deixa eu escrever aqui, porque vamos ter problema com o espaço aqui. Então, vai ser 7/8 de raiz de 5. Então, o que ele está pedindo é determine a área dessa região aqui toda, do trapézio T. Bom, então como que a gente faz isso, né? Então, uma das ideias é começar achando algumas medidas. Por exemplo, vamos usar que os lados PV e AB são paralelos. O que significa? Olha, pensando um pouco em geometria analítica, eu teria que saber esse coeficiente angular. Então, para ser paralelo, tem que ser igual a esse coeficiente angular, essas duas retas serem paralelas. Então, o que a gente vai fazer? Olha, vamos botar as medidas aqui. Aqui a gente sabe que a distância é 2, aqui é 4. Por Pitágoras, nós temos que esse lado aqui vai medir, olha, 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, e tudo isso tiramos a raiz. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 20. Isso aqui, quem é a raiz de 20? Eu sei que 20 ele é 4 vezes 5, então raiz de 4 é 2, raiz de 5 só deixamos como raiz de 5. Então, essa medida aqui é 2 raiz de 5. Tá, isso aqui eu não quero deixar escrito, não.
Bom, feito isso, o que a gente precisa? Bom, se a gente quer usar o θ, vamos fazer um pouco mais por geometria. Então, a gente vai marcar o seguinte. Vamos marcar essa reta aqui, vertical. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei a medida disso aqui. Ó. Né? Por eu saber a medida, eu sei o seno, eu sei o cosseno, eu sei tudo. Então, por exemplo, o que nós temos? Então, deixa eu marcar aqui. Vamos chamar essa coordenada aqui de x, tá? Só para a gente estar bem. Então, a gente tem que o seno de θ, ele vai ser exatamente cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ele vai ser 2 dividido por raiz de 5. E isso aqui, por outro lado, tem que ser igual a esse seno de θ aqui. Então, quem é esse seno de θ? O lado oposto do A vou chamar de A. O lado oposto de B vou chamar de B. Então, vai ser A dividido, né, cateto oposto, sobre hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Ela é a nossa medida de AB, que é dada. Então, quem é a medida de AB? Olha, dividir por 7 oitavos vezes raiz de 5 é a mesma coisa que A vezes 8, 7 de raiz de 5. 8, 7 e o raiz de 5 está junto com 7. Tá? A gente faz essa divisão, né? Dividir isso é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, eu só multiplico pelo inverso, né? O inverso de 8 sétimos raiz de 5 é 7 dividido por 8 e ainda no denominador raiz de 5. Então, com isso, olha só o que nós temos. Nós temos o A, né? O raiz de 5 corta com isso. O 8 corta com isso, sobrando 4. E, portanto, o A ele é 7 quartos. Bom, se o A é 7 quartos, quem é o B? Então, acho que o B vai ficar claro para vocês que é 7 oitavos, a metade de A. Por que a metade de A? Olha, aqui temos um ângulo, mas, bem, um cateto ao dobro do outro, né? Bom, fiz essa continha. Então, agora, qual vai ser a estratégia? Então, pelo menos já usamos alguma coisa que o lado é paralelo. Então, para eu determinar a área de T, essencialmente, eu acho que vai ficar claro isso, eu vou ter que achar as coordenadas de A e as coordenadas de B. Não vai sair muito por ali, pode argumentar quanto quiser. E o que nós temos, por exemplo, a gente já tem a ordenada de B. Tá? A gente sabe que o B ele também toca na parábola. Então, o que nós temos? Então, a gente vai achar pontos da parábola de ordenada 7 sobre 4. Tá? Ou seja, como que a gente sabe que o B tem ordenada 7 quartos? O que nós temos que fazer? Olha, a parábola é dada por essa equação. E nós queremos achar quando isso aqui ele é igual a 7 quartos. Com isso, nós conseguimos determinar, essencialmente, esse tamanho aqui todo. Tá, achando esse tamanho aqui todo, nós temos bastante coisa, né? Então, a ideia vai ser o seguinte. Como que a gente acha a parábola? A gente tem que resolver essa equação quadrática. Então, eu vou passar todo mundo para o outro lado. Mais 7 quartos. Isso aqui é igual a zero, tá? Passei aqui mais x ao quadrado, menos 4x, mais 7 quartos, igual a zero. Daqui, o que nós temos? Vamos resolver a equação do segundo grau. Menos b mais ou menos d, raiz de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2. Então, isso aqui é sempre um bom falar, né? Não tem que ficar toda hora a raiz ser inteira, não. Os coeficientes ser inteiro, não. Se eu tentar ficar multiplicando por 4 e tentar resolver dessa equação aqui, ó, eu vou ter que levar ao quadrado 4 vezes isso, né? 16 vezes 7. A gente fala que é pedir para errar essa conta, né? Então, como a gente vai multiplicar por 4, repara que o denominador vai cortar. Então, não precisa toda hora ficar, vamos procurar a raiz inteira e depois procurar tudo isso. Porque talvez você só esteja complicando sua vida um pouco, né? Então, isso aqui vai dar 4, mais ou menos 3 dividido por 2, né? Já que isso aqui é 9. E, portanto, isso aqui vai ser exatamente ou 1/2 ou 7/2. Bom, agora a gente vai ter que olhar aqui o que a gente quer. A gente pediu os pontos da parábola. A gente pediu esse ponto e esse ponto. Foi isso que a gente calculou, as ordenadas.
para ser igual a 7 quartos. Um dos pontos é exatamente 1 meio e o outro ponto é exatamente 7 meios. Qual dos dois pontos é o que vai servir? Espero que fique claro para vocês. É o 7 meios. Então, o que nós temos, coordenada de B, ela vai ser quem? Então, deixa eu marcar aqui. Ó. O B, ele é exatamente, o x ele é 7 meios e a ordenada ele é 7 quartos. Achei o ponto B. Bom, agora que eu achei o ponto B, ou seja, se eu sei que daqui até aqui é 7 meios, e eu sei que daqui até aqui é o nosso B, que é 7 oitavos, né, que a gente achou, então a gente consegue o A. O A ele vai ser 7 meios menos 7 oitavos e 0. Tá, a gente tem que fazer essa continha aqui dá, ó, vezes 4, 21 oitavos. Então, olha só o que nós temos. Nós vamos ter que o A ele é dado por 21 oitavos, 0. O V, a gente sabe que é o 2, 4. E o T, ele é o nosso 0, 0. Achamos as coordenadas. O T não, P, né? Achando as coordenadas, nós temos a área desse trapézio. Então, vamos fazer aqui um desenho, para a gente não rabiscar tudo que está ali. O que nós temos? Ó? Nós temos um trapézio. Deixa eu fazer maior. Nós temos um trapézio. Com mais ou menos isso aqui. Em que aqui é o nosso 0, 0. Aqui é o nosso vértice x igual a 2, y igual a 4. Aqui é o nosso vértice, deixa eu ver se ficou bom, até que ficou bom a altura, 7 meios, 7 quartos. E aqui é o nosso vértice 21 oitavos, 0. E a gente quer achar a área disso aqui tudo, né? E a gente quer, como disse, achar a área desse trapézio aqui. Bom, tem fórmula para isso, essas coisas todas. Eu, particularmente, não uso muito, eu sempre esqueço ela, só se eu estiver muito calejado. Mas o que a gente sabe é o seguinte. A gente sabe a área disso aqui, né? E eu espero que fique claro para vocês que a área, ó, base vezes altura dividido por 2, a área desse trecho aqui é 4. Bom, feito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode também traçar esse segmento aqui, ó. Né? Ao traçar esse segmento, olha o triângulo que nós temos. Com esse triângulo, nós temos que é 4 menos 7 quartos aqui, e aqui mede 7 quartos. Tá? Então, 4 menos 7 quartos vai dar 9 quartos. Né? 16 menos 7, 9. Então, nós temos que aqui mede 9 quartos, essa altura, e aqui tem que medir 7 quartos, só para a gente não errar, ver se não errou conta nenhuma. 7 quartos mais 9 quartos, 16 quartos, que é 4. Bom, além disso, o que nós temos? Qual é a medida daqui até aqui? Bom, a medida daqui até aqui, ele vai ser exatamente 7 meios, que é a minha coordenada, menos 2. Né? Que é 7 meios é a distância da origem até aqui, né? Menos 2, que é o... Bom, menos 2 que é a distância desse pedacinho aqui, né? Então, vai ser exatamente 7 meios menos 4 vai dar 7 meios menos 4, 3 meios. Então, esse ponto aqui mede 3 meios. A proporção não ficou tão boa, né? 1,5 e 2,25. Né? Se você olhar, a altura está maior. Deveria ser maior, né? E essa distância daqui até aqui, que também a gente vai precisar, vai ser exatamente 21 oitavos menos o 2, né? Que já que a distância daqui é 2. E isso aqui vai dar exatamente 5 oitavos. Então, esse pedaço aqui, 5 oitavos. Então, deixa eu pegar esse 2 aqui que só está fazendo. Deixa eu botar aqui como 5 oitavos. Já que eu não estou usando nada disso, né? Então, o que nós temos? Então, eu espero que fique claro para vocês que a área dessa figura aqui toda, então vai ser, primeiramente, quanto é a área disso aqui?
A área disso, olha, base vezes altura, 27/8 dividido por 2, 27 sobre 16. Deixa eu trocar a cor. Tá? Essa aqui vai ser a área. E essa área aqui, o que a gente tem que fazer? Tem duas maneiras de fazer. Pode fazer pela dedução, essencialmente, da área do trapézio, que é a multiplicação de tudo que tem direito, ou a gente faz base maior. Então, base maior mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2, né? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E essa continha aqui, o que a gente faz? Bom, 5 mais 12, 17 dividido por 8, multiplicado por 7 quartos, e tudo isso multiplicado por 1 meio, que é a mesma coisa que dividir por 2. Fazendo essa continha, ó, 17 vezes 7, 119. Dividido por 32 vezes 2, 64. E o que a gente quer fazer... Tá, então, deixa eu apagar esse trecho aqui. Ou se quiser, a gente pode falar que a... Não, assim que eu não vou... Então, o que nós temos que a área total é igual a... Então, agora a gente faz todo o número, né? 4 mais 27 sobre 16 mais 119 sobre 64. Tá, então, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar... a gente tem que fazer o MMC, tudo isso aqui como 64, né? Então, aqui eu vou multiplicar por 4 e aqui eu vou multiplicar por 64. Então, aqui vamos fazer um pouquinho com cuidado. 64 vezes 4, 256. 27 vezes 4, 108. 119 vezes 1, 119. Tudo isso dividido por 64. Bom, isso aqui vai ser... Eu acho que é mais fácil somar esses dois primeiro. Pelo menos, para mim, me parece mais razoável, porque eu gosto de somar dois números razoavelmente próximos, né? Isso aqui vai ser divisível por 64. E, portanto, essa soma aqui vai dar 483, tudo isso dividido por 64. Então, novamente, só para a gente finalizar, eu gosto sempre de deixar assim, a resposta é 483 dividido por 64, que é a área do trapézio que a gente queria achar. Então é isso, eu espero que tenham gostado, até a próxima!